Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, seja muito bem-vindo ao programa Diário Espiritual. Estamos nessa manhã de sexta-feira, dia 9 de fevereiro, e estamos chegando ao final de mais uma semana. E para muitos já começa então a celebração do Carnaval, e que você possa então viver esse Carnaval não como pagão, mas como cristão. O cristão precisa ser esse sinal diferente no mundo. Não podemos paganizar a nossa fé. Pelo contrário, nós precisamos cristianizar, que a nossa maneira de divertir nesses dias seja assim, com certeza, para manifestar a glória de Deus. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos dar sequência ao nosso programa. No Evangelho de hoje, Jesus vai curar um surdo-mudo. E vamos, então, perceber o que o Senhor Jesus quer ensinar a cada um de nós através desse seu gesto. Mas antes, vamos conhecer, na primeira parte do nosso programa, a vida de mais um santo, aquele que viveu o Evangelho na radicalidade na sua vida e hoje intercede diante de Deus por todos nós. E vamos conhecer a vida, então, de São Miguel Febres. São Miguel Febres, padroeiro dos pedagogos. Nascido no Equador, São Miguel Febres recebeu como nome de batismo Francisco. Nasceu com uma grave deformação física nos pés, mas seus pais o amaram acima de tudo. Sua deficiência não o impediu de dar passos concretos para a vontade de Deus. O santo entrou para a congregação dos La Salistas depois de conhecer a vida religiosa e ali foi dando frutos para o reino de Deus. Dotado de muitos dons para lecionar e escrever, pertenceu à Academia de Letras do Equador. Prestou um grande serviço em Quito, no Colégio de La Salle, coordenando 1.200 crianças. Uma pobreza interior muito grande, a infância espiritual foi o seu segredo. Colocou-se no lugar do ser humano, que é o coração de Deus. Como todos os santos, conseguiu corresponder ao belo chamado do Senhor. Em 1910, ele partiu para a glória. Suas últimas palavras foram: Jesus, José e Maria, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Palavras essas que bem representam toda uma vida entregue nas mãos de Deus. São Miguel Febres, rogai por nós. Acabamos de ouvir esse breve relato da vida de São Miguel e nós percebemos o quão é realmente importante a gente viver na graça. Ele que teve essa deficiência nos pés não o impediu dele crescer na sua vida. O que poderia ter acontecido com ele, como acontece com muitas pessoas, de não ter nascido perfeito, e aí começar a reclamar, a murmurar e ficar se lamentando e vendo a vida passar e não fazer nada. Mas São Miguel teve uma atitude diferente. Ele aprendeu a utilizar os outros dons que Deus deu a ele e ele foi superando e foi vencendo as dificuldades. Ou seja, aquela dificuldade que ele tinha nos pés se tornou um problema, até desapareceu, porque ele realmente soube utilizar a vida, os dons que Deus nos deu. E assim também, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha alguma dificuldade, está aí se lamentando, chorando, e com certeza Deus te dá outros talentos para que você dê a volta por cima, para que você possa reescrever a sua história e escrever uma história muito bonita na graça, segundo a graça de Deus. E São Miguel também, ele é o patrono dos pedagogos, como nós ouvimos na sua história. Ele foi assim muito notável na questão de lecionar e também de escrever. Por isso ele se torna então o padroeiro dos pedagogos. Então vamos nesse programa hoje rezar pelos todos os pedagogos do mundo inteiro e de modo especial da nossa cidade de Santa Rita e também de Alto Araguaia. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, com certeza São Miguel teve a sua vida transformada porque fez a experiência com Deus. Deixou que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na sua vida. E eu convido a você também a deixar esse Espírito Santo a trabalhar na sua vida para que você possa escrever, continuar vivendo a sua vida na graça de Deus, mediante todas as dificuldades, mas vai vencendo uma por uma, porque eis o desejo do nosso Deus. Então vamos invocar o Espírito Santo que nos ajuda a viver a nossa vida segundo o projeto, o plano de Deus. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, vamos ouvir a proclamação da Palavra de Deus, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia, e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para longe da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, com a saliva tocou na língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos agora meditar a palavra de Deus. Jesus está ali, foi apresentado a ele um surdo mudo, e eles pedem que Jesus imponha a mão sobre aquele surdo mudo. Jesus então tira aquele homem do meio da multidão e faz esse ritual de colocar as mãos no ouvido e colocar saliva na língua dele. E Jesus então dirige ao Pai, ergue o seu olhar a Deus, faz uma prece e aí cura aquele homem. Primeira coisa que nós precisamos entender aí, primeiro fato, Jesus cura pelo poder de Deus. Quando Jesus eleva o seu pensamento a Deus, faz a sua prece, é o próprio Deus que está ali então agindo para que aquele homem pudesse voltar a se comunicar. O que é então a surdez e a mudez? É uma limitação que esse homem tinha. Ele estava fechado no seu mundo, não compreendia muitas coisas e não conseguia se comunicar. E por isso vivia isolado. Ninguém conseguia ou comunicava-se com muita dificuldade. A partir do momento, então, em que ele tem os seus ouvidos abertos, tem a sua língua solta, então ele pode ouvir sem dificuldade e também pode falar sem dificuldade. Mas o grande objetivo de Jesus curar esse homem, com certeza, não é para ele sair ouvindo qualquer coisa e falando qualquer coisa, mas sim ouvir a palavra de Deus e ser um anunciador, ser um evangelizador. É para isso, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus, com certeza, deu esses sentidos para nós, o sentido do ouvir e o sentido do falar. E quantas vezes nós pecamos, usamos o nosso ouvido para ouvir coisas que não agradam a Deus, que nos mantém afastados de Deus. Ou ainda pior, quando a gente pega e começa a comentar, a falar coisas que realmente brota do coração da pessoa, que realmente não vai somar na vida dos irmãos. Então tem essa realidade que afasta as pessoas. Deus vem nos curar, Deus nos dá esses dons da fala, o dom da escuta, para que de fato possamos assim comunicar a sua graça, comunicar a sua mensagem salvadora e que nós possamos então ir trabalhando isso no nosso coração. Não falar qualquer coisa, não sair falando da vida das pessoas, não proferindo palavras duras que machucam, que dividem, que até matam, mas pelo contrário, somos chamados a ser anunciadores do amor de Deus. Jesus que usou essa palavra éfatá, que quer dizer abra-te, e com certeza esse rito ele é realizado na vida de cada um de nós no dia do nosso batismo. Lá tem o rito do éfata que repete os mesmos gestos de Jesus,
colocando as mãos nos ouvidos, a mão na boca da criança ou do jovem, para que ele possa, assim, o quanto antes, ouvir essa palavra e seja anunciador dessa palavra. Que nós, então, que passamos já por esse rito do éfata, não esqueçamos disso. Nós fomos curados, fomos libertos desse mal, para que realmente pudéssemos sempre fazer a vontade do nosso Deus, que é evangelizar. Estamos aqui evangelizando, e você ouvindo essa palavra é chamado também a evangelizar as pessoas que estão aí à sua volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar agora com muita fé a oração de consagração a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Sábado, às 18 horas, Santa Missa na Capela Bom Jesus. Às 19h30, Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. No dia 14, quarta-feira de cinzas, inicia-se a Quaresma. Teremos missa às 7 horas da manhã, com distribuição de cinzas e abertura da campanha da fraternidade. E às 19h30, celebração e distribuição das cinzas. No dia 16, sexta-feira, inicia-se a Via Sacra às 19 horas, saindo da Matriz em Santa Rita. E às 19h30, palestra sobre campanha da fraternidade no Centro de Catequese. No domingo, Santa Missa na Matriz, às 7 da manhã e às 19h30. Nos dias 23 e 24 de junho, peregrinação à Trindade. Maiores informações na Secretaria Paroquial. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa e também dessa semana. Então vamos implorar a bênção de Deus, que você possa viver esse resto de dia na graça do Senhor. Lembrando que, como já disse no início do nosso programa, muitos estão já aí iniciando as suas festas de carnaval, estão vivendo essa comemoração durante todo esse final de semana, mas que você viva essa realidade, essa festa, na graça de Deus, que você seja um cristão a evangelizar esses ambientes onde quer que você esteja. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa e também no final de semana. E muitos vão começar agora a viver essa realidade do carnaval. Que você possa ser esse cristão a evangelizar os ambientes onde você esteja, onde você estiver. E que essa bênção ajude você a testemunhar a sua cristandade, o seu seguir a Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira com mais um programa diário espiritual.